Fala pessoal, está começando o 3 de 12 Podcast, um podcast com nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. Eu sou Thalisson Fagundes, preparador físico e host desse projeto. Toca a vinheta! Muito bem, pessoal, e hoje estamos aqui no mês de março de 2024 e hoje eu trouxe mais um convidado aqui para falar sobre uma especialidade da saúde, que é a gastroenterologia, e aproveitando também que o mês de março é um mês de prevenção ao câncer coloretal. E hoje eu trouxe um especialista nessa área aqui, que é o Dr. Haroldo Rocha. Dr. Haroldo, seja muito bem-vindo ao podcast, muito obrigado pelo convite. Obrigado vocês aí pelo convite, isso é um prazer. Ótimo. E hoje nós vamos falar aí sobre esse tipo de câncer que é muito comum e vamos falar também no finalzinho aí também sobre a doença do refluxo. E antes de começar, vou só falar para vocês aqui um pouquinho do currículo do Dr. Haroldo aqui. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, fez a residência em clínica médica e gastroenterologia também aqui na UFO, mestrado em ciências da saúde em 2011 pela UFO, especialização em ultrassom endoscópico pelo Centro Franco-Brasileiro de Endoscopia, e médico assistente hoje do Hospital de Clínicas da UFO e também médico endoscopista nos maiores hospitais da rede particular aqui de Uberlândia, correto? Correto. Muito bom, então. Muito obrigado aí pela presença, doutor Haroldo. E vamos começar aí falando sobre o câncer coloretal, que, pasmem aí, galera, é a segunda maior incidência de câncer, né, doutor Haroldo? Isso. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa de divulgar esse tipo de possibilidade de prevenção, né? Então, isso é muito importante, porque é um câncer, assim, que ele é muito prevalente, mas é pouco difundido que existe uma forma de prevenir esse câncer, né? Então, assim, o câncer coloretal nada mais é do que o câncer do intestino grosso, né? Então, e do reto. Então, câncer coloretal. E esse mês, o mês de março azul marinho, é o mês de prevenção do câncer coloretal, né? Então, assim, a incidência dele, excluindo, o câncer de pele, no homem, o câncer de próstata é o maior, o câncer coloretal o segundo. E na mulher também, excluindo o câncer de pele, né? Tirando o câncer de mama, o câncer de coloretal tem estatísticas mostrando que ele é o segundo maior prevalente na nossa população. Certo. E o câncer, você falou, coloretal, ele atinge o intestino grosso e o reto, né? Isso. A outra parte do intestino, ele não chega, não tem problema quanto a isso. Não, o câncer coloretal, né, realmente ele acomete o intestino grosso, né, os cólons, né, e o reto. O intestino delgado, que o leigo chama de intestino fino, ele não é cometido por esse tipo de câncer. Existem outros tipos de neoplasia, mas são extremamente raros, né? A maior parte das neoplasias de intestino que se fala, né, é no intestino grosso, que é o câncer coloretal. Que é aquela parte final do intestino, meio para o final, né? Isso, a parte final do intestino. E quais são os sintomas desse tipo de câncer? Este que é o problema principal, sabe, Thalisson? O câncer coloretal, na maioria das vezes, ele é assintomático, principalmente no seu início. Tá? E então as pessoas não procuram médico quando é necessário, né? Que é antes de ter sintoma. Eles só procuram, uma coisa natural do ser humano, né? Ele vai no médico quando ele está sentindo alguma coisa. Sente dor, sente alguma coisa aconteceu, né? Isso. E o câncer coloretal, ele só vai dar sintoma quando ele está mais avançado, né? Então, é isso que é a importância da divulgação, da prevenção, de descobrir isso. Mas assim, então, sabendo que a maior parte não dá sintoma, quando ele dá sintoma, o que ele pode ter? Os pacientes podem ter sangramento intestinal, né? Vai no banheiro evacuar e sai sangue, né? Pode ter dor abdominal, pode ter alternância do hábito intestinal. Meu intestino sempre funcionava uma vez por dia, funcionava dia sim, dia não, ou funcionava 2 vezes por dia. Não, agora está preso meu intestino, ou estou com diarreia. Isso pode ser um sinal. Isso constante, assim, por exemplo? Sei lá, 2, 3 dias aconteceu isso, me preocupa ou mais tempo? Não, é de forma mais contínua, né? Isso assim, a gente tem outras doenças que alternam
o hábito intestinal de forma aguda, né? Então, a gente chama de alternância do hábito intestinal de forma mais crônica a partir de 30 dias, né? Então, se em 30 dias a pessoa está sentindo que ela não está evacuando como ela evacuava antes, ou está com diarreia, alguma coisa assim, ela já pode ligar um alerta ali e falar, opa, preciso investigar isso aqui. Isso, precisa procurar um médico para poder investigar, né? Outros sintomas, anemia, dor abdominal, distensão abdominal. Então, assim, tem vários outros sintomas que o câncer coloretal pode ter, né? Perda de peso, né? Então, aí já são sinais mais avançados, né? Mas lembrar muito disso, que o câncer coloretal, ele é silencioso, como outros cânceres, outras neoplasias, né? Então, assim, a maioria das vezes, quando ele aparece, você não está sentindo nada. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, como você falou, tanto para homem e para mulher, é a segunda maior incidência de câncer, tirando o câncer de pele, né? Uhum. E é um câncer silencioso, então difícil da gente perceber. E a maioria dos casos, acho que é 85% dos casos, pelo que eu estava vendo na Sociedade Brasileira De endoscopia digestiva. de endoscopia digestiva, 85% dos casos que chegam de câncer coloretal já estão em fase avançada. Isso. Embora ele seja a sobrevida seja muito alta quando a gente descobre antes, né? Isso. Então, justamente por ele não dar sintoma, quando as pessoas procuram, quando a gente faz o diagnóstico, é um diagnóstico tardio, né? Então, quando assim, existe essa estatística e a gente está brigando para baixar essa estatística aí, porque realmente tem formas de prevenir, né? E assim, se procurar antes, o tratamento é muito melhor, a chance de cura é muito maior, né? Quando você faz o diagnóstico precoce dessa neoplasia. É isso aí, galera, não dá vacilo. Então, se percebeu que está acontecendo alguma coisa estranha, diferente do hábito do seu corpo aí ao longo de 30 dias ou mais, procura ajuda, procura um médico, procura um especialista para poder investigar o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa podia viver muito mais tempo e acaba na ignorância mesmo, né, Haroldo? Isso. Deixa família e tudo mais e todos os projetos que tinha por conta de não ter prevenido uma coisa que era facilmente previsível de acontecer e a sobrevida ser muito alta, né? Isso. E assim, a questão da alteração do hábito intestinal, assim, nesse período. Agora, sangramento, anemia, outras coisas aí, detectou imediatamente Já vai na hora. Pro médico. E quais exames? Procurei médico, o que vai ter que fazer de exame para poder diagnosticar isso aí? Tá, então vamos lá. Existem alguns exames que são feitos para poder fazer o diagnóstico, assim, tentar fazer o rastreamento do câncer coloretal, né? O diagnóstico do câncer coloretal você vai fazer por colonoscopia. Existe pesquisa de sangue oculto nas fezes como uma forma de rastreamento, existe algumas outras avaliações. Às vezes ele vai aparecer numa tomografia, mas o exame de escolha é a colonoscopia. Padrão ouro, colonoscopia. Colonoscopia. Quando que a gente deve fazer a colonoscopia, né? Diante de qualquer desses sintomas que a gente conversou, né? Se você tem uma anemia, se você tem um sangramento, se você tem uma alternância de hábito intestinal de forma mais crônica, né? Enfim, nesses sintomas, com certeza. E quando que o paciente assintomático, ou o paciente que não sente nada, que está levando uma vida normal, tem que fazer a colonoscopia de forma preventiva. Os trabalhos mostram que uma idade ideal seria 45 anos, tá? Então, com 45 anos, você fazer a primeira colonoscopia, se você não sente nada, é o que é recomendado para a população geral. Homem, mulher, independente de sintoma, tá? Haroldo, eu não sinto nada, eu não estou com dor abdominal, meu intestino está funcionando direitinho, levo uma vida saudável, 45 anos fazer colonoscopia, tá? Antes disso, quando que a gente vai fazer? Quando tem história na família de neoplasia, né? Familiares de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmão, irmã. Ou que tenham alguns pólipos, né? Adenomas, né? Que é uma outra coisa que a gente pode conversar sobre esses pólipos, que é uma dúvida muito grande da população. E em situações específicas, umas histórias familiares aí de neoplasia, você faz antes do que isso. Aí você faz 10 anos antes, né? Então você começa com 35 anos, tá? Para poder fazer essa prevenção. Então, a maior causa do câncer... Não, maior causa não, né? Os fatores, o maior, então, é genético e idade. Isso. E depois os fatores a mais externos, né? Isso. Então, vamos falar, Os principais, né? Genética e idade. Isso. Então, vamos falar
dois fatores de risco, aí, os principais fatores de risco da neoplasia do câncer coloretal. Né? Primeiro, a idade, então por isso que se recomenda a partir dos 45 anos fazer a colonoscopia. Né? Outra fator de risco, a parte genética, né? Que a gente está conversando, né? Quem tem história na família precisa de fazer antes. E aí esses dois são fatores de riscos não modificáveis. Né? Todo mundo quer morrer velho, né? Ninguém quer morrer novo. Então, a genética também não tem jeito de você escolher. A genética do seu pai, da sua mãe, da sua família, você vai levar com você. Então, não tem como você escolher de quem que você vai ser filho, né? Falar, hoje eu quero ser filho daqueles dois lá. Não tem jeito de mudar. A gente fala fatores de riscos não modificáveis, né? Então, a prevenção é a melhor solução. Os fatores de risco modificáveis, né? Que é obesidade, sedentarismo, a questão da alimentação, né? A alimentação rica em gordura é ruim. A carne, principalmente quando ela é feita de forma defumada, né? Embutido, também são fatores de risco, né? Para o câncer coloretal. Né? O que seria fator protetor em relação à dieta? Seria uma dieta rica em fibras, né? Mas, assim, os dois principais fatores de risco, infelizmente, são os não modificáveis, que é a idade e a genética. Então, aí, mais ainda a importância dessa prevenção, porque é algo que a gente não consegue ir contra e quanto antes a gente descobrir, mais sobrevida a gente tem. Você falou aí também da alimentação, sobre carne, gordura, embutidos principalmente, né? Então, a galera aí que gosta de comprar um negócio mais enlatado, para comer um negócio rápido, aquele sanduíche com pão, queijo e um presunto, embutido alguma coisa ali, já liga um alerta, porque pode ser rápido, mas não quer dizer que tá tão saudável assim. E demais carnes gordurosas, por exemplo, carne, sei lá, uma carne de churrasco, alguma coisa assim, tem uma galera que adora comer ali uma gordurona desse tamanho, o que dá gosto pra carne e tudo mais. Também tem alguma preocupação com relação a esse tipo de carne ou... assim, os trabalhos citam carnes gordurosas, né? Então, assim, o ideal é você, se for fazer uso desse tipo de alimentação, de forma muito esporádica, né? Tá? Então, assim, o que se fala nos trabalhos são embutidos e carnes gordurosas, né? Então, as carnes gordurosas, entra aí, a carne importa, a carne de churrasco, a carne que você faz em casa, se tiver gordura, não é o ideal, né? E também para outros problemas de saúde, né? Para questão cardiovascular, não é legal, enfim. Né? Então, em exagero, não. Tabagismo também contribui? Tabagismo também contribui, né? É um fator de risco modificável, né? Então, vamos lá, perdão. Então, esquecemos do tabagismo, né? Fator de risco aí, alimentação, sedentarismo, obesidade, né? Então, esses são os fatores que podem ser modificáveis. Inclusive, esses fatores também são modificáveis para todos os outros tipos, né? São hábitos saudáveis que quanto melhor for a nossa qualidade de vida, quanto mais hábitos saudáveis nós tivermos, mais prevenção a gente tem e mais longevidade. Sim, né? Com certeza. Para outras neoplasias também. Exatamente. E com relação ao exame, você falou que a colonoscopia, que é o padrão ouro para descobrir. Sim. Como é que é feita a colonoscopia? Como é que é o preparatório? Como é que é o pós? O durante? Tá, vamos lá então. A colonoscopia é um procedimento assim que ele é feito sob indicação médica, né? Então, a gente não pode chegar igual às vezes você chega no laboratório e fala assim, eu quero fazer um exame de diabetes, quero fazer um check-up. Não, então você tem que passar por uma consulta médica, não necessariamente um gastroenterologista, tá? Pode ser seu clínico, pode ser seu ginecologista, pode ser seu cardiologista, pode ser seu urologista que você vai fazer exame de próstata. A princípio, então, você detectou algum sinal, você pode ir primeiro num médico que às vezes você conhece ali, o seu clínico e tudo mais, e depois você faz o encaminhamento para vocês da gastro, né? Sim, sim. E, inclusive, é um papel, às vezes, até do próprio paciente, falar assim, doutor, eu já estou com 45 anos, eu nunca fiz o exame de colonoscopia, eu queria fazer o exame de colonoscopia como forma de prevenção, né? Pede para o seu cardiologista, para o seu médico, para o seu clínico, para a sua ginecologista, enfim, né? Então, peça isso. Então, precisa de uma indicação médica, né? E aí, é importante essa consulta médica antes de fazer a colonoscopia, por quê? Porque o seu médico ele tem a capacidade de falar assim, você não tem algum sinal de alarme, alguma coisa que preocupa em relação ao preparo, ou um paciente que se identifica como mais idoso, mais frágil, às vezes precisa de fazer um preparo
diferente, intra-hospitalar, enfim, né? Mas, habitualmente, o paciente não tendo comorbidades importantes, né, ele vai fazer a solicitação do exame, o médico vai fazer a solicitação do exame, vai se fazer um preparo da colonoscopia, né, que eu explico muito para meus pacientes que a parte chata da colonoscopia é o preparo, né, que vai ter que fazer de um dia para o outro, vai ter que tomar algumas medicações que são laxativas, que o intestino vai funcionar lá 10, 15 vezes de um dia para o outro, é como se fosse uma diarreia mesmo. Ele vai ter que ficar né? em casa. Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, não dá para sair. Não sai pra treinar, não sai fazer nada, tá, galera? Nada, e nem vai, a gente fala para caminhar, né? Não caminha muito longe do banheiro, não, que não dá tempo. No máximo do quarto pro banheiro, do banheiro pra pro sala. quarto, no máximo, não sai de casa. E nesse período aí, ele vai várias vezes ao banheiro, né? E aí ele comparece no local depois que vai fazer o procedimento. Esse procedimento, quando chega aos locais que a gente faz os exames, a gente pega um acesso venoso, faz uma medicação para o paciente ter uma sedação, né? A gente chama de sedação consciente, o paciente não vê, não sente dor, não sente desconforto, né? Mas, assim, a gente pode conversar com o paciente que o paciente acorda. E, ao final do exame, vai ficar em observação uns 30 minutos e vai embora para casa. É isso que é o processo, né? Então, assim, é um exame que ele exige um preparo, o preparo é chato, mas é um exame que não sente dor, não sente desconforto e a maioria das pessoas nem lembra que fez o exame. Você percebe que tem, assim como na urologia, você percebe que tem um certo tipo de preconceito também, principalmente com homens, para fazer esse tipo de exame? Sim, sim, porque é um exame que você vai fazer via anal, né? Então, é um exame que acaba que mexe com o pudor das pessoas, né? Que muitas pessoas têm vergonha, né? E isso é uma outra barreira que eu acho que a gente tem que vencer, né? Nós latinos, de forma geral, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, mas é um outro fator que você tem que vencer, né? O preconceito em relação à realização do exame. Às vezes você tem a informação, você tem acesso ao médico, mas por vergonha você não vai fazer o exame, né? Então, isso é outra barreira que a gente tem também. Prevenção, galera. Então, deixar o preconceito de lado. Vocês que não sabiam dessa parte do câncer coloretal, que estavam preocupados com a parte de uro, já tem mais um. Então, acostuma que a gente tem que fazer essa prevenção aí para o resto da vida e é extremamente importante. Sem preconceito e a saúde em primeiro lugar para que a gente aproveite o máximo da nossa vida. Você falou sobre nós latinos, Haroldo, me veio até uma curiosidade. Tem incidência maior em relação a etnias, em países, alguma coisa assim, em regiões do mundo, ou não muda? Não, o câncer coloretal, ele afeta mundialmente a população, né? Não tem uma população específica assim, não, sabe? Falam mais pacientes de raça branca, mas assim, não tem uma tendência importante igual o asiático tem de câncer de estômago, né? Então, assim, não tem não, sabe? Certo. E no exame, você tinha falado antes sobre pólipos que aparecem, é no exame de colonoscopia que você consegue ver se apareceram esses pólipos. Isso. E o que são? Esses pólipos, na verdade, eles são como se fossem umas verrugas, né? Algumas bolinhas que aparecem no intestino, né? Então, essas lesões são lesões precursoras do câncer coloretal, né? Vem antes, não é um câncer ainda. Não é um câncer. Então, assim, a intenção, inclusive, da colonoscopia é detectar esses pólipos, né? E durante o exame da colonoscopia, esses pólipos são retirados, né? E de forma que, onde que se fez a retirada do pólipo, você preveniu desse câncer aparecer. Porque o câncer, em poucas vezes, ele aparece de uma mucosa normal e já vira câncer direto, né? Sim. Existe uma história natural de que aparece um pólipo com uma displasia de baixo grau, essa displasia de baixo grau, ele vira um pólipo com uma displasia de alto grau e ali da displasia de alto grau ele vira um câncer, então ele tem que subir uma escadinha. Raramente o câncer aparece direto, tá? E essa escadinha, para ele subir, né, alguns trabalhos falam que demora entre 3 e 8 anos, né? Então, daí, a partir da primeira colonoscopia que é feita, a gente define
como que é feito o acompanhamento desse paciente, é individualizado. Não é igual, por exemplo, o câncer de mama, que todo ano você tem que ir lá no seu ginecologista, o câncer de útero, o câncer de próstata. Não, a colonoscopia você faz a primeira vez, se ela for normal, você vai repetir a cada 3, 5 anos, né? Tem alguns protocolos que falam até em 10 anos. A gente fica preocupado em repetir tanto distante assim, mas tem alguns protocolos que falam até isso. Já deu um alívio, né, galera? Não é todo ano agora. Isso. E aí, dependendo do paciente, é um pólipo muito perigoso, é uma neoplasia precoce que a gente tirou, né? Esse paciente, às vezes, vai repetir com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, né? Mas, assim, a maioria dos pacientes, a cada 3, 5 anos, a gente repete a colonoscopia. Certo. E esses graus que você falou, que começa com o pólipo, né? E vai até virar o câncer. Isso. Primeiro que... Olha o tanto que é importante fazer o exame, porque você pode evitar que o câncer surja, né? Porque o câncer, ele é o câncer naquele terceiro grau que você falou. Isso. Quando está no ápice. E quando as pessoas te procuram, e o câncer já está manifestado, ele é esse terceiro grau, ou ele já passou desse terceiro grau e já foi para um estado mais grave, ou é nesse início já que aparece sangramento ou essas coisas assim? E em algumas situações, esses pólipos eles podem crescer, mas pólipo pequeno geralmente não dá sintoma nenhum, né? O pólipo, quando ele está maior e já está virando uma neoplasia, ou já é um pólipo mais avançado, lá com displasia de alto grau, ele pode dar algum sangramento, né? Mas a intenção nossa é descobrir, fazer a colonoscopia, descobrir esses pólipos da forma mais precoce possível e evitar dele estar virando um câncer, um tumor. Muitas vezes a gente faz a colonoscopia, a gente acha esses pólipos, né? Então, a gente fala que de cada 4 pessoas acima dos 45 anos, uma delas pode ter pólipo e esse pólipo pode ser um pólipo perigoso que pode virar câncer, né? Então, assim, essa incidência de pólipos, a gente tem essa estatística de que cada 4 pessoas, uma pode ter esses pólipos. E a gente fazendo a retirada desses pólipos evita dele crescer e virar um câncer, virar um tumor. E aí, temos um câncer, diagnosticou. Como é que é feito o tratamento a partir disso? Tá. O câncer em si, a neoplasia em si, em algumas situações, a gente consegue descobrir passou do pólipo, né? E nós estamos na neoplasia. Tá? Algumas neoplasias mais precoces, às vezes, a gente consegue fazer algum tratamento endoscópico, né? Fazer a retirada da lesão de forma endoscópica. Mas só os casos bem precoces, realmente, tá? Os outras neoplasias, que são umas neoplasias mais já estabelecidas, né, vamos falar dessa forma, o tratamento é cirúrgico e, dependendo do resultado da cirurgia, a gente precisa de indicar a quimioterapia, a radioterapia só no reto, geralmente, mas no restante do cólon pode ser necessário quimioterapia também. E aí, vale muito a pena a gente reforçar isso também, né, Thales? Quando a gente descobre... Primeiro, a gente quer descobrir antes de aparecer o câncer, né? Mas Sim. quando a gente descobre o câncer de uma forma menos invasiva, né? Que a gente está o câncer só restrito ao próprio intestino... Que é nesse início, né, dele? Isso. A gente consegue e tem uma sobrevida em torno de 70%, 80%, né? E a partir do momento que ele já saiu do intestino, né, já está em outros órgãos, você vai ter, assim, sobrevida de 30%, em alguns casos até de 10% de sobrevida. Diminui drasticamente, muito, né, quando muito. você Então, espera. quando você faz o diagnóstico desse, mesmo que seja um câncer, né, mesmo que seja uma neoplasia, mas essa neoplasia está restrita ao intestino, a chance de cura é muito grande. Sim, muito, muito bom. E... Assim, a respeito do câncer coloretal, até finalizando o assunto, há mais alguma informação assim que a gente possa comentar com quem está assistindo, com quem está ouvindo a gente? Não, como mensagem do câncer coloretal, realmente tem que ficar que se de tudo ficar que com 45 anos, independente de ter sintoma, é necessário fazer um rastreamento. Isso, se for essa mensagem, já está ótimo. Acho que esse é o principal. O principal em relação à campanha do Márcio Azomarim é isso, né? A gente conseguir... Porque é um câncer com muita sobrevida. Novamente, eu acho que é importante bater nessa tecla. Isso. É um câncer que, se você for acometido e conseguir descobrir no início, a taxa de sobrevida é muito grande. Muito grande. E mesmo assim, como a gente falou no início, 85% dos casos que chegam
são de câncer que já estão em fase avançada. Então, acho que a conscientização, essas campanhas são muito importantes para isso. Se a gente conseguir fazer com que diminua essa taxa de 85% para, enfim, para a gente conseguir zerar isso, né? Chegar o mais baixo possível, só de a gente estar conversando e passando essa informação para todos que estão assistindo e ouvindo, já vai valer muito a pena. Perfeito, é isso aí, ó. A mensagem é essa. Ok, então vamos passar agora para a próxima parte da especialidade da gastroenterologia, que é a doença do refluxo, né? Que é a doença do refluxo gastrointestinal, que é o nome... Gastroesofágico. Gastroesofágico, perdão. Doença do refluxo gastroesofágico. Essa especialidade da medicina tem muita letra, muita coisa nas palavras que confunde a gente de vez em quando. Mas vamos lá. Doença do refluxo gastroesofágico. Isso. O que é a doença do refluxo? A doença do refluxo gastroesofágico nada mais é, Thaleson, do que o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, né? De uma forma patológica, né? Tem pessoas que têm esse retorno do líquido, mas não de uma forma patológica, né? Todos nós temos em algum grau, mas a partir do momento que isso está dando sintoma ou que está tendo algum tipo de lesão, é considerado uma doença, né? Então, a doença do refluxo gastroesofágico é isso, né? E, assim, quais que são os principais sintomas? O que você sente, né? Para poder falar só suspeitar que eu estou com refluxo, né? O sintoma principal são basicamente dois, né? Que é o retorno do líquido do estômago até na garganta, né? A gente chama de regurgitação, né? Fala assim, ó, tá voltando coisa aqui na garganta, né? E muitas vezes as pessoas acham que o refluxo é só isso, né? Mas isso é só um dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, né? Outros sintomas que podem ter, você pode ter uma dor retroesternal, tipo queimação, né? Às vezes dá dor só na região da garganta. Aquela azia que a gente fala? Azia, isso. O leigo chama de azia queimação, né? Uhum. Às vezes tem paciente que tem dor no peito, né? Essa dor no peito tem que ser muito bem caracterizada, porque, assim, a principal coisa que a gente tem que descartar quando tem dor no peito, né, é problema cardiovascular, Sim. né? Então, se você não tem diagnóstico de refluxo, você tem algum tipo de fator de risco, você está sentindo dor no peito, você não vai achar que é refluxo. Vai no médico, faz uma avaliação cardiológica, excluiu doença cardiológica, a gente vai ver refluxo, né? O refluxo ele tem que ser tratado, ele tem que ser resolvido, mas não é uma coisa urgentíssima, igual se você estivesse tendo um infarto, né? Então, você tem dor no peito, você tem que procurar se você não está tendo algum problema cardiovascular. Outros sintomas que dão, né? A gente chama de sintomas, pode dar dor no estômago, né? Na região da transição do esôfago com o estômago que está a dor, bem na onde que acaba o osso aqui do peito, que é o externo, e começa o abdômen, você já pode ter dor. Esse pontinho mais fundo aqui abaixo do peito, ali para baixo, né? Logo que começa o abdômen, às vezes pode ter dor ali. E alguns sintomas mais altos, tipo pigarro, né? Rouquidão, parecendo que tem uma bola presa na garganta. Às vezes fala assim, nossa, eu acho que eu comi alguma coisa, eu fico parado assim, fica com aquele pigarro o dia todo, rouquidão, tosse, até sintomas mais atípicos, né? Tem paciente que, por exemplo, às vezes tem crise de asma, você vai ver, ele está tendo refluxo, está tendo microaspiração e está tendo crise de asma, né? Otite, sinusite, tudo isso o refluxo pode causar. Então, a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença que tem uma gama de sintomas muito grande. Cara, é muita coisa, nem sabia essa parte de sinusite e tudo mais. Interessante. E você falou a respeito da regurgitação, uma regurgitação que acontece assim, de repente, do nada. Sei lá, você está trabalhando, de repente regurgitou. É isso, né? A diferença da regurgitação e do vômito, né? O vômito é aquele negócio, você comeu alguma coisa, você está ficando enjoado, né? O estômago ruim, você vai lá e fala assim, nossa, vou vomitar. Vai lá no banheiro e vomita. Isso é uma coisa. A regurgitação, né? Que o pessoal chama de refluxo, né? Que acha que é só isso que é o refluxo, é voltar líquido na garganta. Às vezes você vai arrotar, volta um líquido na sua garganta. Se você tem enjoo, sem você ter nada. Volta do líquido na garganta. Certo, de repente. Então, você que vai pra balada e bebe até ficar maluco, você não tem refluxo, não. Você só não tem juízo. Mais pra frente você pode ter até uma cirrose, mas por enquanto, vai se cuidando aí, cara. Haroldo, sinais de alarme. Quando que eu devo me preocupar? Tipo, tive uma regurgitação aqui, ali, começa a ficar mais frequente. Quando é que eu realmente falo, opa, preciso dar uma olhada nisso aqui, porque tá ficando mais complicado? Se o sintoma do refluxo é um pouco mais recorrente, né? Se você tem lá toda semana,
ou independente da alimentação que você está tendo, você está sentindo alguma coisa, né? Você está tendo essa queimação com uma frequência. Ah, não, Haroldo, eu estou deitando e estou tendo... toda vez que eu deito tem regurgitação. Enfim, se é um sintoma mais frequente, se está te incomodando, tem que ir ao médico, né? Não é lá, você sentiu, tive refluxo uma vez, tive regurgitação uma vez e pronto. Não. Isso é uma coisa que é recorrente, né? Você tem lá, você passou um mês, esse mês toda semana eu estou tendo 2 vezes por semana, está sendo uma coisa frequente, você tem que ir no médico. Agora, sintomas de alarme, isso você teve uma vez, isso aí é importante, já sair direto no médico. Se alguma dessa regurgitação, você teve sangramento, né? Ou teve algum vômito com sangue, ou está tendo perda de peso, aí tem que ser direto. E outra coisa também que é importante, se você está tendo o que a gente chama de impactação alimentar, comendo e o alimento ficando parado, tá? Você está tendo que tomar água para poder descer, então você está ficando entalado com o alimento, isso aí é um sintoma de alarme, isso aí tem que procurar direto. É porque pode estar inchado ali, alguma coisa assim, A doença do refluxo, ela pode ter duas consequências aí mais importantes, né? Que a gente chama de estenose do esôfago, né? Que assim, você vai inflamando e aí inflama, cicatriza, e isso vai diminuindo a luz do esôfago, né? Vai diminuindo o tamanho do esôfago lá onde que passa o alimento, e aí o alimento fica impactado ali, né? É como se tivesse um cano e ele tivesse entupindo, fosse estreitando, estreitando, né? E esse aqui é o raciocínio. E a própria neoplasia de esôfago, né? Do esôfago distal, que pode ser consequência de um refluxo crônico, né, que não foi bem tratado, que não foi bem diagnosticado, ele pode fechar no esôfago também, sem você ter uma estenose cicatricial. Tem essas duas complicações mais sérias. Um refluxo não tratado pode virar um câncer. Pode virar um câncer. Graças a Deus é a minoria, mas pode virar um câncer. A gente tem que tratar por causa disso, né? E também pode dar outros problemas, né? Pode dar, por exemplo, essa estenose que eu te falei, Sim. Então tem que tratar. Né? Você falou sobre tosse. Tem diferença da tosse? Porque tem aquela tosse da gripe, que é diferente e tal. É aquela tosse mais seca, que normalmente a pessoa fica tossindo o dia inteiro, mas que como se tivesse o pigarro aqui tentando limpar também. É esse tipo de tosse? Isso. A tosse do refluxo, a característica dela é uma tosse mais seca, né? Não pode ter secreção. Alguns pacientes relatam que às vezes sai uma secreçãozinha branca em algumas situações, mas assim, não é uma tosse que sai com secreção amarelada, secreção esverdeada. Quando sai com isso, pode ser algum problema pulmonar, pode ser uma sinusite, enfim. Né? Então, é uma tosse seca, né? É uma tosse que ela é mais constante, é uma tosse que às vezes aparece quando você fica conversando, irrita um pouco a garganta, aí dá vontade de tossir, parece que começa a coçar a garganta e dá vontade de tossir. E a outra situação que é característica também é que, ao deitar, geralmente as pessoas reclamam mais de tosse à noite, né? Porque você deita e tem mais refluxo à noite, então você tosse mais à noite ou pela manhã. Mas, assim, pode tossir o dia inteiro, mas a característica é uma tosse sem secreção, uma tosse seca. Certo. E o refluxo é um conteúdo que volta do estômago e passa pelo esôfago. O que tem dentro do nosso estômago é um conteúdo muito ácido, Sim, né? ácido. E ele voltar passando pelo esôfago, que não contém esse conteúdo ácido, né? Causa já causa alguns problemas, né? Isso. E o que tem assim de complicação dessa volta desse conteúdo para o esôfago ou até para o próprio estômago também? Não sei se comete alguma coisa lá? O conteúdo do estômago, ele tem uma camada mais espessa de células, né? Uma camada especializada em tolerar o ácido, né? E o estômago, então, ele começa a digestão ali fazendo a acidificação, né? E o epitélio do esôfago, o que protege o esôfago, ele não está acostumado com ácido, né? Então, essa volta desse líquido ácido do estômago para o esôfago vai causando uma inflamação, podem causar machucados lá, né? Pode causar erosões, podem causar úlcera, pode cronicamente causar estenose, que é o fechamento do esôfago, e de uma forma mais avançada, uma alteraçãozinha que chama epitélio de Barrett, né? Que é como se fosse o estômago, o esôfago ali, mudando a característica dele, tentando se adaptar a essa acidez, né? O epitélio dele fica parecendo com o epitélio de intestino, tá? Então a gente chama de uma metaplasia intestinal,
e, numa forma mais avançada, o câncer, né? Então, assim, traz consequências, às vezes, as pessoas que acham que é só o desconforto que dá, não é só o desconforto, ele traz problemas realmente anatômicos, realmente sérios. E comer demais influencia nisso? Por exemplo, uma pessoa que se alimenta 3 vezes no dia, ou às vezes, sei lá, 2 vezes no dia, mas que come muito nessas 2 vezes, influencia a quantidade de comida que você coloca no estômago com relação a essa regurgitação, ao retorno do conteúdo? Sim. Eu faço uma analogia, geralmente, com os pacientes da seguinte forma, né? Imagine que seu estômago, seu trato gastrointestinal seja uma garrafa PET, né? Se você enche ela muito, até em pé, ela derrama, né? Se você enche ela em alguma quantidade, né? Uma determinada quantidade, e você deita ela um pouco, né? Ela não derrama, né? Se você encheu numa certa quantidade e deita ela mais, ela vai derramar, entendeu? Mesmo que ela esteja lá na metade, ela vai derramar. Então, até daí, algumas orientações que a gente faz para o paciente, né? Por exemplo, fracionar mais as refeições. O paciente que tem refluxo, que tem gastrite, a gente orienta a fazer 5 refeições por dia. Café da manhã, no meio da manhã come alguma coisa, almoça menos, café da tarde e jantar, né? Então, assim, alimentar a cada 3 horas em menor quantidade, né, é o ideal, né? Se você só almoça, só janta em grande quantidade, você está enchendo muito seu estômago, você está aumentando mais a possibilidade daquele conteúdo ácido voltar para o esôfago e machucar. E você falou da excelente comparação com a garrafa, eu fico pensando até à noite. Comer mais à noite também pode ser mais prejudicial, porque a gente vai passar pelo menos aí 6 a 8 horas deitado, né? Isso, perfeito. Uma outra orientação que é feita para quem tem doença do refluxo, né? A gente vou falar depois no final todas as recomendações que a gente faz, mas 2 a 3 horas antes de deitar, não se alimentar, né? Então, sim, pelo menos, vou deitar às 11 horas da noite. Lá pelas 7, 8 horas, para de alimentar. O ideal nem é ficar tomando muito líquido também. Eu ia perguntar isso, se tinha diferença do líquido e sólido, mas também o líquido... Líquido 2 horas, tá? Agora sim, tem pessoas que às vezes que têm o hábito de tomar água durante a noite, acordar durante a noite, acordo com a boca seca. Então você vai lá e toma uma quantidade mínima de água para molhar a boca. Molha a boca, não precisa... Não é para matar, não é para tomar o copo inteiro à noite e deitar de novo, porque senão não adianta. Não adianta você sonhar que estava jogando futebol, aí você acordou cansado e vai lá tomar 500 ml de água, né? Não pode, né? E assim, refeição eu converso, né? Eu falo assim, 7, 8 horas da noite é o limite, né? Se for até mais cedo, até melhor ainda. Né? Muito bom. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico do refluxo é um diagnóstico clínico, né? Você conversando com o paciente, você identifica que ele tem refluxo. O paciente fala, reclama, tô tendo regurgitação, né? Tô tendo dor atrás do peito, tô tendo tosse, enfim, né? As características todas, o diagnóstico é clínico. Mas esses pacientes, muitas vezes a gente precisa de fazer o exame de endoscopia, né, digestiva, que é um exame que é para poder ver se esse refluxo não está causando nenhuma lesão no esôfago, tá? Então, você fazendo o diagnóstico de refluxo, se esse paciente tem esse quadro mais recorrente, né? Se ele nunca fez endoscopia, esse paciente precisa de fazer uma endoscopia para ver se não tem lesão no esôfago, tá? Se não está tendo uma estenose, se não está tendo um epitélio de Barrett, se não está tendo algum outro problema no esôfago que precise de um tratamento mais específico. E aí, já aproveitando, já falando do exame de endoscopia, que é um exame também que as pessoas têm um pouco de receio, mas assim, menos do que a colonoscopia, mas eles têm um pouco de receio ainda. É um exame que o preparo dele é bem mais tranquilo, né? É só um jejum, né? Você tem que jejum entre 8 e 12 horas de jejum, tá? Dormiu, tá feito. Isso. Geralmente a gente pede para, na véspera do exame, jantar lá pelas 7 horas da noite e não comer mais, né? Se quiser tomar água até 2 horas antes do procedimento, tudo bem, água, né? Mas assim, o ideal é nem isso. E o exame também é feito sob sedação, né? A gente pega um acesso venoso no paciente, faz uma medicação, o paciente dorme,
não vê nada, não sente nada, e passa o aparelho através da cavidade oral e vê o esôfago, vê o estômago, vê o intestino, né? Inclusive, além de ver o esôfago, vê essas outras partes aqui mais altas, né? E acabou o exame, vai ficar meia hora de observação, vai embora para casa, né? É importante ir com um acompanhante, né? Para poder te levar, que não pode ficar dirigindo, não Vai ser pode sedado, né? vai Então, ser sedado, não exatamente. pode dirigir, não pode assumir compromissos e fazer coisas que sejam perigosas no dia, né? Mexer com faca, com fogo, não vai nada disso. Enfim, então, são os exames que são necessários, né? Existem alguns outros exames, mas eles são muito mais detalhados, né? Existe a manometria esofágica, a pH-metria esofágica, mas são situações muito específicas. No geral, a conversa com o médico e o exame de endoscopia. A volta da sedação, assim, para a pessoa falar, tô bem, tô legal, é mais ou menos quanto tempo depois do exame? Uns 30 minutos. Ah, tranquilo. É só para não ir para casa e não fazer besteira. Isso, isso. A questão de, assim, da sedação que a gente fala para, às vezes, não assumir compromissos, assim, né? É porque o remédio, apesar de você estar acordado, de você andar, de você saber o que está ali passando naquela hora, né? Você ter, às vezes, conversando, é que essa medicação circula no organismo em até 8 horas, né? Então, assim, até 8 horas você ainda pode ter resíduo do medicamento no corpo e aí, às vezes, você pode ter uma amnésia transitória, enfim. Não é legal você assumir compromissos no dia desse exame. Entendeu? Achei legal da informação de você falar que só na própria anamnese do paciente já é possível diagnosticar o refluxo e o tanto que, novamente, batendo essa tecla da informação, das pessoas falarem, olha, você pode tratar um refluxo só de ir ao médico e conversar o que você está sentindo e evitar que lá na frente um refluxo vire um câncer, Isso. né? Então, procurar um especialista é extremamente importante para você prevenir e nem se a taxa de sobrevida do colo retal já é alta no início de um refluxo, você só vai ter um pouquinho de incômodo aí e depois acabou, né, Haroldo? Então, assim, o refluxo ainda mais, você tem uma possibilidade de fazer um tratamento e não aparecer nenhum tipo de complicação. E resolver, né? de fato, né? Não ter mais nada. Não ter as consequências mais graves. Agora, o que as pessoas reclamam muito, né? A incidência do refluxo é muito alta, né? Uhum. A gente acredita que em torno de 40% da população ou teve ou vai ter algum sintoma de refluxo durante a vida, né? Vai ter um quadro de refluxo durante a vida. E, assim, o problema do refluxo é que ele é um problema recorrente, né? Então, você trata agora, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, você pode ter um quadro novamente. Não é uma coisa que você vai ficar assim, ó, Haroldo, eu quero um remédio. Chega muito paciente lá e fala assim, ó, eu quero tratar um refluxo de forma definitiva, né? Então, assim, isso às vezes é difícil, por quê? Porque a própria doença, a característica da doença é uma característica recidivante. É a mesma coisa, você fala assim, eu vim aqui porque eu nunca mais quero gripar na vida. Não existe isso, não tem jeito. Né? Então, assim, você vai ter, alguma época da vida, você vai ter uma gripe de novo. Refluxo é uma doença fazendo, lógico, com as devidas diferenças, mas fazendo uma analogia, é uma doença que é recorrente, que você vai ter alguns problemas durante a vida, mas se você tratar direitinho, se cuidar direitinho, você leva uma vida, uma qualidade muito boa. Tem algum tipo de alimento que pode causar mais refluxo? Que não, você falou até no início que pigarro tem a mesma coisa. Eu sei que o café é algo que causa bastante pigarro na galera. E a maioria das pessoas que eu conheço toma café doidado, né? Isso. Então, tem tipos de alimento assim que contribuem com isso. Perfeito, perfeito. É uma outra orientação que a gente passa para os pacientes, né? A questão alimentar, né? Primeiro, essa questão de alimentar menos vezes, mais vezes em menor quantidade. Então, alimentar mais vezes em menor quantidade. Os tipos de alimento, né? Isso eu explico muito para o paciente, que tem que muito individualizar, né? Às vezes o que faz mal para mim não é a mesma coisa que faz mal para você, mas, assim, os habituais, né? Primeiro, café, chá escuro, tá? Refrigerante, bebida alcoólica, bebida com gás, derivados de milho, né? Molho de tomate, ketchup, né? Alimentos condimentados, né? Gordura,
Esses são os mais habituais, né? O mineiro gosta muito, né? Do pão de queijo, né? O pão de queijo ele tem gordura também, então ele pode. O café, né? Ele tem, não é legal pro refluxo também. Enfim, são situações que a gente tem que evitar, né? Tem o paciente que me queixa falando, Haroldo, mas eu não dou conta, eu tenho que acordar, eu tenho que tomar café. Então, tudo desde que seja com moderação e da forma correta, é possível ser permitido, né? Sim. Falou assim, lá no final de semana eu fui comer um sanduíche, fui colocar um ketchup, não, tudo bem, mas você não vai comer ketchup todo dia. O café, você tomar ele de manhã em pequena quantidade, né, e com o estômago cheio, não tem problema. Então, você come lá um pão, um bolo, uma bolacha, uma fruta, enfim, né, e toma um pouco de café, desde que não seja em grande quantidade, sem problemas. Agora, um café em jejum já muda. Já não é legal. O café sozinho não é legal e a quantidade de café também não é legal. Aquela pessoa que toma um cafezinho agora e depois passa meia hora, toma outro, depois passa mais uma hora, toma outro, vai tomando café desse jeito, não. Eu converso com meus pacientes que não querem deixar de tomar café. Toma de manhã com alguma coisa, depois do almoço, um pouquinho também sem problemas. Isso já se encaixa também como uma prevenção da doença do refluxo, né? Sim, E já passando para essa parte da prevenção, além da alimentação, há algo a mais que pode ser feito para que a gente previna isso? Tá. Então vamos lá. Em relação à prevenção e tratamento do refluxo, né? Então, quais que são as medidas que são importantes? Tá? Começando lá do primeiro. Se conseguir o paciente que tem a doença do refluxo, a gente orienta levantar a cabeceira da cama, né? Então, existe a forma correta de levantar a cabeceira da cama, que é colocar um toquinho debaixo da cama, né? Quanto que tem que ser a altura desse toquinho? A gente orienta entre 10 e 15 centímetros. 15 centímetros é muito grande. Eu acho que ali em torno de 10 é o suficiente. Tá? Haroldo, eu posso dormir com o travesseiro mais alto? Vai te dar dor no pescoço e não vai resolver o problema. Você ia perguntar, às vezes a pessoa bota 2, 3 travesseiros e ainda fica com a cervical Isso, não adianta. Eu tenho que levantar da cintura para cima. Existe uma almofada que chama almofada anti-refluxo. Tá? Ela não é a ideal, é uma alternativa para você não usar muito travesseiro. O ideal é levantar a cabeceira da cama para você não ter problema de coluna. Tá? Segunda coisa, alimentar mais vezes em menor quantidade, né? Fracionar as alimentações. Terceiro, não comer antes de deitar, né? Então, esperar aí, o ideal são umas 2 a 3 horas antes de deitar, você parar de alimentar. Esses alimentos que eu citei, né? Tá? Que são os alimentos condimentados, os derivados de milho, né? Refrigerante, bebida alcoólica, bebida com gás, molho de tomate, ketchup, né? O próprio café, enfim, são os alimentos. Outra coisa, tem alguns medicamentos que podem prejudicar, né? Que são principalmente os anti-inflamatórios, né? Os medicamentos anti-inflamatórios. Outra coisa que é importante. Esse aí uma galera adora tomar anti-inflamatório, é igual água para muita gente. Teve dor, toma um analgésico, né? Mas não toma anti-inflamatório. Você também fumar, né? O tabagismo. Mais uma vez? Mais uma vez. A obesidade, tudo que aumenta o volume abdominal, ele piora o refluxo, né? Então, assim, se você, por exemplo, tanto que a grávida, lá no finalzinho, lá no segundo, terceiro trimestre, que está com a barriga grande, tem muito refluxo, né? Sim. Então, se você tem uma obesidade abdominal, ele vai piorar o refluxo. Então, manter o peso ideal é importante, né? E também, sempre que a gente faz diagnóstico de refluxo, a gente trata, né? A gente tem que tratar com medicamentos, né? E tem que fazer o uso correto das medicações. E, por último, aqui, só lembrando, algumas pessoas gostam de usar roupa muito apertada, né? Então, principalmente mulher, às vezes usa cinta, às vezes usa calça muito apertada. Isso também pode piorar o refluxo, porque aperta a barriga e piora o refluxo. Então, não adianta. Se você aumentou um pouquinho a medida e quer usar aquela calça de 2 anos atrás, vai treinar, vai voltar ao jeito que estava. Não adianta querer forçar ali e tentar apertar o botão que vai te prejudicar no refluxo ainda. Que não é a solução, né? Muito bom, Haroldo. Bom, alguma consideração a mais a respeito do refluxo? Acho que a gente conversou, foi bacana, né? Acho que esclarecemos. Eu acho que basicamente é isso, né? A mensagem do refluxo se você tem sintoma, não fica também
menosprezando esse sintoma, não. Às vezes você tem uma tossezinha ali que você acha que não é nada, às vezes você tem uma sensação de pigarro que acha que é uma alergia, é uma gripe que não curou direito, muitas vezes pode ser um refluxo, né? E lembrar que, da mesma forma como todas as doenças, quando a gente faz um diagnóstico precoce, faz um tratamento adequado, a gente consegue evitar problemas lá na frente. Essa é a principal mensagem, é por isso que a gente tem diversos meses com conscientizações diferentes, porque eu acho que a informação ela tem que chegar para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo a gente. E quanto mais pessoas se conscientizarem disso, menos mortes a gente vai ter, menos famílias impactadas a gente vai ter. E a pessoa vai aproveitar melhor a vida dela, sim, com mais qualidade, né? Sim. Então, disseminar a informação como a gente está fazendo aqui, eu acho muito importante. Quero te agradecer por ter vindo participar aqui, aceitado o convite. Foi uma excelente conversa, esclareceu muita coisa para mim, com certeza vai esclarecer muita coisa para quem está assistindo, para quem está vendo. Novamente, a todos que estão assistindo, se vocês gostaram, dá uma ajuda para a gente, clica no gostei, compartilha o vídeo, compartilha os nossos posts em redes sociais, porque é muito importante pro desenvolvimento aqui do projeto, que a gente tenha que a gente melhore o algoritmo, que o Instagram veja, e o Spotify e todas as outras redes, YouTube, que eles vejam que nós temos um conteúdo que é interessante para vários tipos de pessoas e que ele deve chegar para essas pessoas. Então, vocês fazendo um negócio que dura 10 segundos, galera, é curtir, compartilhar e comentar. Se vocês fizerem isso no Instagram, no Spotify e no YouTube, vocês vão estar ajudando de graça a gente e vai ajudar muitas outras pessoas, porque as mensagens e as informações que a gente está falando aqui vão chegar também para essas outras pessoas, beleza? Agradeço demais a vocês. Haroldo, onde que você atende aqui em Uberlândia? Eu atendo em 3 locais, na Via Gastro, que é na Arthur Bernardes 426, lá na Vitz, que é na Indovita, tá? Que é na Francisco Ribeiro, e lá no Hospital UMC, no 8º andar, lá é o UGC, tá? Uberlândia Gastrocenter. São os 3 locais que eu atendo. Ok, se você tiver alguma dúvida, sentindo alguma coisa dos sintomas que nós falamos aqui hoje, queira procurar o Dr. Haroldo, esses são os locais para fazer o contato com ele. E, Haroldo, muito obrigado pela conversa, por ter vindo hoje aqui, foi excelente. Obrigado e parabéns novamente aí. Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com essas suas informações, eu acho que é muito importante para todo mundo. Beleza, valeu demais. Galera, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Até o próximo. Falou!